urbanas. Este é o Pan News Curitiba. São 10h28, já estamos de volta com o seu Pan News Curitiba, com muita informação para você até o meio-dia. Desde já agradecer sua companhia, você sintonizado na 107.1, você também internauta que nos acompanha com imagens pelo nosso canal do YouTube Jovem Pan News Paraná. Agora 10h29. Vamos lá, uma decisão histórica da Corte Constitucional da Itália força os direitos dos descendentes italianos em todo o mundo. O tribunal reafirmou que a cidadania, pelo princípio de sangue, o direito do sangue é originária e imprescritível, ou seja, nasce junto com a pessoa e não pode ser limitada por entraves burocráticos ou prazos administrativos. Essa decisão impacta diretamente milhares de brasileiros descendentes de italianos que enfrentam dificuldades em processos nos consulados. Para entender os efeitos dessa sentença e o que muda daqui para frente, a gente recebe agora o advogado especialista em cidadania italiana, é o Dr. Fábio Stella, que faz parte da Stella Cidadania Italiana. Doutor, bom dia, prazer mais uma vez recebê-lo para tirar inúmeras dúvidas sobre o que muda e o que fazer daqui para frente. Bom dia, João, bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente para atualizarmos aí os últimos capítulos sobre a cidadania italiana. Aliás, justamente já a primeira pergunta é essa, o que mudou, Eu comentei alguma coisa aqui, Corte Constitucional, e à época eu me recordo dessa última entrevista que o senhor esteve aqui, em que a gente falava, será que teremos aí novidades, isso vai ser debatido na Justiça, e de fato essa novidade veio. Exato, João. Então na última ocasião que falamos aqui, havia ocorrido uma audiência em 24 de junho, na Corte Constitucional, onde 4 tribunais haviam arguido uma possível inconstitucionalidade da legislação anterior, que até então o entendimento já era claro, que se trata de um direito originário que a pessoa adquiriu ao nascer, e sendo um direito imprescritível. E o que a Corte Constitucional sentenciou e publicou no dia 31 de julho é que é plenamente válido, é constitucional. Ou seja, reafirma aquele entendimento já existente de que é um direito originário. Então, no dia que a pessoa nasceu, ela se tornou, esse descendente italiano é um cidadão italiano por nascimento, é um direito imprescritível e não sujeito a nenhum outro pré-requisito, a uma limitação. Então é isso que a Corte Constitucional reafirmou nessa sentença realmente histórica do último dia 31 de julho, que muitos estavam aguardando esse posicionamento deles, claro que é a Corte Máxima do país. Fábio, e até para a gente poder desenhar aí para quem nos acompanha, enfim, aquelas pessoas que já estavam ali organizando documentação em filas, aí viu que teve uma decisão, depois teve outra, a gente está aqui inclusive tentando atualizar e explicar muito bem para o pessoal o que muda na prática para as pessoas que hoje já estão no meio desse impasse aí. Exato, o que muda na prática é entrar com o processo na esfera judicial. Então esse é o recado da Corte Constitucional, é o que nos cabe, comentar com os clientes que, embora haja essa decisão, essa plena validação daquele direito originário, não significa que a lei imposta, através do decreto e validada pelo parlamento, ela vá mudar. Então o judiciário nunca irá legislar, eles não vão obrigar o legislativo a alterar, tá? O judiciário atende aqueles que os procuram. Então, aqueles lesados pela nova legislação, que claramente está retirando um direito adquirido, está retroagindo no tempo, inclusive ferindo o artigo 11 das disposições preliminares do Código Civil italiano, é essa impossibilidade dessa lei retroagir no tempo. Então, o cenário, o que a gente vê daqui para frente é 100% de judicialização dos processos. A gente não vê nenhum sinal do governo, do parlamento italiano, de darem um passo atrás. Pelo contrário, eles claramente nos colocaram numa posição como um inimigo do Estado italiano e tudo que tiver ao alcance deles para cercear esse direito, provavelmente os farão. Então, a gente sabe que em setembro, outubro, deve iniciar novas discussões parlamentares, inclusive colocando alguns outros pré-requisitos para outras situações. Dobrando o prazo para análise no processo, dobrando o prazo para o comune transcrever a ordem judicial
né, do reconhecimento da cidadania que foi feito na esfera judicial. Então a gente percebe claramente que o governo não vai dar um passo atrás. O que a gente tem do nosso lado é o Poder Judiciário e, mais do que nunca, né, está claro o posicionamento deles em defesa dos ítalo-descendentes. Fábio, doutor, é como se a porta antes estivesse fechada. Deixaram ali entreaberta com uma frestinha e tal. E, é tão triste, né? Porque quando a gente para, especialmente em âmbito nacional aqui, a judicialização é sempre o pior caminho, né? Seria tão mais fácil resolver tudo de maneira administrativa, conversando e obedecendo trâmite. Ninguém está falando que não precisa ter regra, muito pelo contrário, são direitos e deveres, mas isso vai trazer uma morosidade imensa. O processo que já demorava 2, 3 anos, agora tende a ficar o quê? 4 vezes mais demorado? Exato, João. Sempre tocou num ponto muito importante. Sempre que a gente fala da judicialização, algo já não está certo. Nunca foi o caminho natural de um processo. Então, já era um caminho muito procurado justamente para sanar 2 problemas antigos. Uma era aquela questão da linhagem materna, no qual a legislação anterior não permitia aquela transmissão, né, até 1938, de descendência de mulheres. O judiciário sempre foi um caminho de correção. Então, eles nunca mudaram a regra administrativa para que pudessem fazer como todos os demais. Sempre foi necessário acionar o Poder Judiciário. E outro processo muito comum era aqueles famosos contra-fila. Então, ou a pessoa era colocada numa fila de 7, 8, 10 anos, ou tinha que se submeter a um agendamento online que nunca tinha datas disponíveis. Então, judicializar nunca foi o caminho natural do processo. Não era para ser assim. É um procedimento administrativo, né? Então, sempre que a gente fala do judiciário, é um litígio, né? O Ministério dele Interno, ele figura como réu nos processos. Então, eles são réus nos processos, perdem os processos, são condenados a custas processuais. Então, nunca foi o caminho natural, né? Então, é ruim, né? Ter que sempre procurar o Poder Judiciário, né? Quando o Poder Executivo ou o Poder Legislativo falha, né, nas suas competências. A longo prazo, o que a gente consegue já imaginar e mensurar de impactos a longo prazo sobre tudo isso? O prazo dos processos, né? Então, os processos contra a fila já era algo muito comum, vinha crescendo ano após ano. Os tribunais, até 2022, o único tribunal que julgava os processos de cidadania era o Tribunal de Roma. Em 2023, houve uma descentralização para os demais tribunais. Até então, parecia que traria uma celeridade, né, já que mais tribunais seriam competentes, mas o que a gente viu é que os tribunais não estavam preparados para a quantidade de processos. Então, hoje tramitam dezenas de milhares de processos para poucos juízes julgar. Então, o tempo ele já vem crescendo. Então, um tempo que historicamente não excedia 2 anos, mais ou menos pelo Tribunal de Roma, a gente vê os tribunais atuais indo para 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio. Então, se o único caminho será a judicialização, os tribunais vão superlotar de processos e, inevitavelmente, esse tempo vai aumentar ao longo do tempo, quem sabe dobrar, triplicar. Então, quem tem a intenção, de fato, fazer o seu reconhecimento, aquele que já preparou os documentos, já se preparou financeiramente, faça o quanto antes. Então, se você pode, se você deseja, tem condições financeiras de seguir adiante, protocole o quanto antes. Quem teve a cidadania negada, isso pode ajudar essa mudança toda? As negativas, eventualmente, aí seriam os processos antigos, né? Quem conseguiu ainda entregar no consulado nas regras antigas, né? Então, quem entregou até a data final que eles colocaram de 27 de março de 2025, está protegido por aquela legislação, aquele entendimento anterior, né? Então, aquele que hoje, claro, faça o seu agendamento no consulado, enfim, né, e que não vai estar dentro das novas normas, vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Então a gente não vê que o governo italiano vá dar um passo atrás. Pelo contrário, eles não vão voltar atrás, convocar novamente as pessoas, eles vão dobrar a porta e eles vão até o final e somente o Poder Judiciário para intervir nessa situação. Vamos lá, agradecendo o carinho da audiência, você, internauta, que nos prestigia também através do 107.1. A gente está recebendo o Dr. Fábio Stella, que faz parte da Stella Cidadania Italiana, falando sobre essas novas regras e após, né, o entendimento, a decisão da Corte Constitucional, que entende que laços sanguíneos, né, são sim passíveis de solicitar essa cidadania italiana. E
justamente dentro dessa ideia, o nosso ouvinte, aliás, internauta, o Lucas Oliveira, pergunta: bisnetos têm chance de pedir a cidadania? Exato. Então, o Poder Judiciário é justamente para atender a todos, né? Então, nós aqui hoje no Brasil, majoritariamente somos já bisnetos, trinetos e assim por diante, né? Então, nossos antepassados vieram lá ainda nas grandes imigrações do século XIX. Então, esse entendimento do Poder Judiciário, ele valida já o entendimento anterior, que não está sujeito a limite de gerações. Então, antes, de certa forma, estava, né? Exato, não havia esse limite. Então, até então, antes do decreto e da conversão em lei, independente da distância de geração, era plenamente reconhecido, né? Então, sim, o Poder Judiciário está aí para todos os descendentes. Agora, para dizer que nunca se perde esse direito. Exato. Então, é um direito imprescritível. Exato. Então, a natureza dele é, no dia que nascemos, abrimos os olhos aqui no mundo, somos cidadãos italianos desde então, né? E é um direito imprescritível, né? Ou seja, não precisamos ter feito o nosso pedido até 27 de março de 2025, né? É um direito imprescritível originário, né? Então, essa é a grande notícia que a Corte Constitucional trouxe, né? Que validou aquele entendimento que já tínhamos, né? Mas claro, sempre gera uma grande expectativa, né? Quando a Corte Máxima do país irá se pronunciar, né? Se fosse negativo, não teria uma instância superior a isso. Fábio, e agora a grande dúvida: o que será da vida dos consulados, hein? Pois é, João. E a ineficiência continua, né? É muito boa essa tua questão, né? Se o consulado, né, irá parar de realizar os processos, caberá a eles emissão de passaporte, um ou outro serviço administrativo, né? E que já não estão funcionando. Então, que momento. As pessoas que já eram cidadãos italianos, eles deram o prazo máximo de registrar os filhos até 31 de maio de 2026. Né? Então, para aqueles que já tinham filhos, só não tinham feito essa inscrição até a data ali do decreto. O que está ocorrendo? O pessoal acessa o sistema deles, conhecido como Prenota-me, e todo dia aquela mensagem de que não há datas disponíveis. E igual acontecia quando era o processo do reconhecimento à cidadania. Então, a orientação dos advogados italianos, inclusive, é guardar esses prints dessa tela de quantas vezes você tentou, porque eles não vão conseguir atender todos até maio do ano que vem. Vai ter que judicializar para fazer o registro de um filho, haja vista que o consulado não lhe atendeu durante esse período. Então, a ineficiência continua, João. E os próprios processos, né, para filhos e netos que a nova legislação prevê, eles querem criar um órgão em Roma vinculado ao Ministério dele Interno. Então vão criar um órgão administrativo lá em Roma para atender todos os descendentes do mundo. Então não vai dar certo. Se hoje com centenas de consulados não dá certo, não dará num escritório único. Então todos esses, até filhos, netos, que estariam dentro da nova legislação, vão ter que judicializar porque não conseguirão fazer seu processo a tempo. Vão ficar lá numa fila de 10, 15, 20 anos. Algo semelhante aconteceu com a questão dos trentinos, que puderam fazer o seu processo até 2010 e até hoje muitos nem tiveram retorno ainda. Então já se passou 15 anos e o processo não foi concluído. Então foi feito para não funcionar. É um processo administrativo que está deixando a imensa maioria de fora, né? E tende a ser um processo cada vez mais longo e ineficiente, né? Então o Poder Judiciário é o caminho. E apesar de ser um caminho para reconhecer e ainda assim, né, manter a fresta da porta aberta, já dificulta imensamente, né, doutor? Porque o custo para você contratar ou pagar um advogado para que faça as traduções juramentadas e tudo mais, isso acaba afunilando ainda mais, filtra, né? Quem vai conseguir ter acesso de fato a essa cidadania italiana. Exato, já é um fio econômico. Sem dúvida. Então, sobe a régua mais ainda. Exatamente. Então já é, digamos assim, uma pequena vitória deles, né? Porque eles querem realmente cercear esse direito. Quanto menos pessoas puderem fazer, para eles, melhor, segundo o entendimento do governo, né? Então, já é um filtro econômico ali, né? E eu acho que o momento é bem de reflexão das pessoas que estão interessadas em fazer o processo, né? Do propósito que elas têm. Desde o dia 31 de julho para cá, né? A gente voltou a atender muitos e muitos clientes e eu, né, pude ouvir deles qual o sentimento deles. Então, existem dois cenários, né? Aquele que, de fato,
já estava preparado financeiramente, já pretendia entrar judicialmente por conta do problema de agendamento. Então, esse é aquele que já estava com os documentos prontos ou quase prontos e que já tinham esse preparo financeiro. Então, esses, mais do que nunca, estão seguindo, né? Em contrapartida, aquele que estava para fazer via consulado, não tinha assim um grande interesse. Estava fazendo porque um irmão fez, um primo fez, então já tinha aquela documentação no consulado, ele teria um custo baixíssimo do processo. Uma pessoa que não tem interesse em fazê-lo, né? O que eu falei para ele, né, ele concordou não entre com o processo. Então, se você não tem propósito, eu quero ir para a Itália, isso é importante para o meu filho, né, para a minha família, estava fazendo por fazer, invista seu dinheiro em outra coisa. Né? Não entre num litígio judicial, invista um dinheiro se é algo que não é tão importante a você. Né? Então, a gente está falando dos do custo custo médio médio do que, doutor? Para ter uma ideia aí. Varia muito, claro? Exato, varia conforme o número de pessoas. Então, o valor hoje, né, dependendo do grupo familiar, ele parte ali de 1.600, 1.700 euros por pessoa e pode ir subindo se for um grupo familiar pequeno. Então, depende assim, do cenário. Então, vai ali de 1.600 euros até 5, 6 mil euros. Então, vai depender do tamanho do teu grupo familiar e aquilo que envolve o preparo dos seus documentos, né? Então, parte de traduções, retificações. Então, uma forma, né, de diminuir esse investimento é trazer o seu grupo familiar. Então, quanto mais pessoas participam do processo, menor é o valor individual. Barato, né? Exato. Você acha, no teu entendimento, doutor, esse precedente pode acabar, inclusive, influenciando também outros países da União Europeia que enfrentam também discussões semelhantes a essa questão de cidadania? Sem dúvida. É um debate que está por todo mundo mesmo, né? Recentemente teve também em Portugal, mas nesse caso um pouco mais brando, porque o próprio presidente ele revogou, né? Então ele nem chegou a deixar esse ponto, né, de todos terem que ir para a esfera judicial, né? O presidente ele revogou, né? Então a Itália fez algo sem precedentes, assim, né? Depois de 160 anos simplesmente retirou, né, desnacionalizou milhões de pessoas. Não, é claro que sempre compete a eles o poder de legislar. Essa é a função deles de fato, legislar para atos futuros. Então a lei perfeitamente seria aplicável àqueles que nascessem após a lei. Sim. Nunca retroagir no tempo, né? Qual segurança jurídica disso, né? Então, uma situação que a gente tem, né? desde sempre, simplesmente é revogado, né? Então, a grande inconstitucionalidade e ilegalidade mora aí nessa retroatividade da lei. Já caminhando para o final da nossa conversa, desde o dia 31, então, de julho, o que de fato passou a acontecer? As empresas, os escritórios voltaram a dar sequência aos processos, agora é tudo judicializado, e quando a gente fala disso, tem que ser traduzido para o italiano, há uma série de requisitos e obrigações necessários a serem cumpridos para que sejam protocolados esses documentos na justiça italiana. Exato. Então, essa sentença, ela, vamos dizer assim, encorajou as pessoas a retomarem o processo. Então ficou aquele período ali de março a julho, onde ninguém sabia exatamente para onde ir. Então, claro, a gente já tinha o nosso parecer jurídico, o nosso entendimento jurídico, mas sabíamos, né, que dependia ali de uma palavra da Corte Constitucional, né, na ocasião. Então, o que aconteceu os processos foram retomados, então a procura de clientes, né, voltou a ser maior até do que era. Aqueles que estavam em stand-by com o seu processo deram sequência ali ao preparo da documentação. Então o pessoal voltou, né, a procurar o processo, né? Então envolve todo esse preparo de documentos, né? Localização, buscas, correções, traduções, legalizações. Então esse preparo da pasta leva assim alguns meses, né? Normalmente 6 até 12 meses, um preparo de documentos para efetivo protocolo no tribunal. Então, o que voltou aqueles que estavam parados ali aguardando um direcionamento do Poder Judiciário, retomaram, né, a tendência de absoluto crescimento. Inclusive, na live, mesmo judicial, existem causas que possam impedir o reconhecimento da cidadania italiana? Ulisses está questionando, doutor. Exato. Sempre que a gente fala de um processo judicial, a gente não pode esquecer que existe uma parte contrária. Existe um juiz, existe a intervenção no Ministério Público. Então, no mundo do direito, tanto no Brasil quanto na Itália, é um processo. Então, qualquer advogado, pessoa séria, nunca vai
afirmar uma sentença, né? Isso é absolutamente antiético, né? Então a gente trabalha com a jurisprudência, né? Com aquilo que a gente tem, né? E tendo, né, a lei do nosso lado. Então sempre houve, né, esse confronto, né? A gente esquece coisas até recentes. O Ministério do Interno, que é o réu nas ações, ele costumava alegar a grande naturalização que houve lá no início do século passado. Então era uma teoria que os italianos, eles tiveram um prazo, agora não vou me recordar o ano, mas início do século XX, para eles optarem se eles permaneciam italianos ou se naturalizavam brasileiros. E a maioria, claro, não o fez, enfim, veio para cá, não tinha dificuldade com o idioma e tudo mais. Então, eles já tentavam se defender sempre de alguma forma. Então, tinha grande naturalização. Então, esse italiano que tacitamente se tornou brasileiro lá no início do século passado. Então, existe sempre uma defesa. Então, eles são réus, eles vão tentar puxar sempre para o lado deles. Então, o risco jurídico é igual de todo o processo, como sempre foi, né? Mas, claro, o nosso respaldo é toda a jurisprudência e aquilo que a gente entende do poder judiciário lá. Eu lembro na outra oportunidade em que o senhor esteve aqui também conversando conosco sobre essas decisões, né, os impactos das medidas que restringiam o acesso à cidadania italiana. À época, nós conversávamos sobre várias empresas que chegaram, né, a fazer até promoção, Black Friday de cidadania. Pós esse período aí, essa lacuna, digamos, da restrição, e agora essa novidade desde o dia 31. Isso já deu uma limpada no mercado? Os oportunistas abandonaram essa veia de tentar utilizar esse chamariz para atrair cada vez mais pessoas, ou continua tudo igual? Creio que parcialmente, tá, João? Então, acontece duas coisas, né? Então, desde a decisão da Corte Constitucional, muitos já voltaram com aquele jeito apelativo, né, de promover o seu escritório, é só agora, sabe? Aquelas coisas assim bem comerciais que não combinam e nem cabem, né, quando a gente fala da advocacia, né? Então, sempre tem os dois lados, tá? Aqueles que querem ou passar a informação pela metade, ou querem garantir êxito. Por exemplo, agora de cabeça eu lembro de um grande escritório que garante sentença favorável, então uma devolução de honorários. Então, não é assim que um escritório de advocacia trabalha, né? Honorários advocatícios é o trabalho técnico de defesa de um advogado. Então, sempre que já começa esse discurso de resultado garantido ou o seu dinheiro de volta, alguma coisa está errada. Tá? Então, esse pessoal daqui 3, 4, 5 anos, se tiver algum problema, não sei se as empresas, né, darão esse respaldo, né? Então, tem um pouco de tudo. E, em contrapartida, alguns escritórios já perderam o mercado que tinham, né? Então, houve, né, antes do decreto, inclusive, já teve aquela questão lá dos acréscimos das taxas, né, que passou pela lei orçamentária e começou a valer a partir de janeiro de 2025. Então, empresas que ou omitiram essas informações ou falsamente já diziam que o processo estava em andamento, já protocolado, isso veio à tona, né? Então, houve a mudança legislativa. A primeira coisa que as famílias fizeram, contataram os escritórios, quero saber do meu processo, cadê meu protocolo, em qual tribunal está? O que houve que muitos e muitos descobriram que o seu processo nem estava em andamento. Então, grandes empresas já estão com essa marca, né, neles, né, dessa grande falha, né, desse grande problema. Então, um pouco de tudo no mercado, né? Então, a tendência, sim, que permaneçam os advogados mais sérios, né, que respeitam seus clientes, que passam a informação correta, né, que demonstrem claramente aos clientes como está, qual a perspectiva de futuro, né, e é uma atuação técnica, né? A técnica na parte de preparo documental e técnica na parte de ingresso com a ação de defesa da causa. E Pan News Curitiba recebendo hoje Dr. Fábio Stella, da Stella Cidadania Italiana, advogado especialista em cidadania italiana. Desde já agradecendo mais uma vez sua participação e disponibilidade aqui com a gente, doutor. Obrigado a vocês, sempre um prazer estar aqui. 10h53 agora. Vamos lá, seguindo com muita informação, já que falamos então sobre cidadania e tudo mais, para você chegar lá tem que viajar.